Salve, salve nação! Vambora com mais um vídeo aí, né? Falando sobre o nosso Flamengo, trazendo uma notícia que não tão boa, né? Bruno Henrique é alvo de investigação pela Polícia Federal sobre possivelmente manipulação de resultado, né? A Polícia Federal investiga o Bruno Henrique sobre manipulação de resultado em qual jogo? Aquele jogo que aconteceu ano passado entre Flamengo e Santos no Mané Garrincha, né? Aquele jogo que o Flamengo perdeu por 2-1, né? Com aquele segundo gol do Joaquim de fora da área. Lembra que o Bruno Henrique foi expulso, que aquele drible desconcertante do Soteldo. Então, que ele levou o amarelo, depois levou um vermelho logo em sequência por ofender o juiz. É complicado. E agora o Bruno Henrique... Já conversaram, o Bruno Henrique não vai ser suspenso, mas vamos trazer mais detalhes sobre essa situação e por que o Bruno Henrique está sendo investigado pela Polícia Federal sobre manipulação de resultado nesse jogo aí, sobre cartões amarelos, né? Tem mais detalhes nesse vídeo aqui, então, sem mais enrolação, vambora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like e tamo junto aí nas... Com operação da Polícia Federal, suspeito aí de participar, de ter levado um cartão amarelo com envolvimento em apostas. E a nossa reportagem está nas ruas, está em campo e está no F360 para trazer informações. Primeiro, vamos ao Rio de Janeiro. Pedro Henrique Torre traz informações sobre o caso Bruno Henrique. Bom dia, Pedro. Bom dia, Abel. Um abraço para você, um abraço para todos aí do 360, todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, um dia já complicado e turbulento para o Flamengo, né? Com essa questão do Bruno Henrique, alvo de investigação da Polícia Federal, também com o Ministério Público do Rio de Janeiro, por conta de uma suposta participação no esquema de apostas aí, né? De casa de apostas, enfim, por conta de um cartão recebido no ano passado, cartão amarelo recebido no ano passado na partida contra o Santos, no dia 1º de novembro, segundo turno do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado em Brasília, mando do Flamengo. O Flamengo acabou derrotado por 1-0. O Bruno Henrique, aos 50 minutos do segundo tempo, ele recebeu um cartão amarelo depois de uma falta no Soteldo, reclamou bastante e aí depois acabou expulso por ofender o árbitro. Tem até na súmula, o Rafael Klein colocou lá que ele se sentiu ofendido, foi xingado, seu árbitro, você é um M, colocou lá o Bruno Henrique. Então, deflagrada essa operação pela manhã, 12 mandados de busca e apreensão, Rio de Janeiro, também Belo Horizonte e outras cidades do interior de Minas. A Vitória depois vai trazer para a gente mais informações com detalhes, mas do lado do Flamengo, o Bruno Henrique, como houve busca e apreensão aqui atrás, onde eu estou, na sede da Gávea, também no Ninho do Urubu. O Bruno Henrique, ele tem um quarto lá, tem um serviço de hotelaria dentro do Ninho do Urubu, então o Bruno Henrique tem o seu quarto lá na concentração e também na casa do jogador, que foi acordado por agentes da Polícia Federal, e aí teve que entregar, enfim, computador, celular, enfim, todos os aparelhos eletrônicos ali que estavam nesse mandado de busca e apreensão para, de fato, serem analisados nessa questão. Então, o Flamengo recebeu com surpresa essa investigação diante do Bruno Henrique. A priori, ele está treinando no Ninho do Urubu neste momento, chegou ao CT rubro-negro, atividade marcada para as 9h30 da manhã, e vai para Belo Horizonte, justamente para Belo Horizonte, a cidade natal dele, né? Onde o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro amanhã pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo e a própria assessoria do Bruno Henrique, a gente contactou, não tinha, disseram que não iam se pronunciar nesse momento. O Flamengo, a posteriori, de fato, divulgou uma nota. A gente tem até a nota aí que o Flamengo divulgou para dizer que o Flamengo tomou conhecimento nessa data da existência de uma investigação ainda em curso versando sobre eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas. O Flamengo diz que não teve acesso aos autos do inquérito e porque é segredo de justiça, e diz que vai dar total apoio ao Bruno Henrique. Esclarece ainda que houve uma investigação no âmbito esportivo perante o STJD, já foi arquivado, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e aguardará o desenrolar da investigação, e reafirma, por fim, que o Bruno Henrique exerce as atividades normalmente e vai para o jogo contra o Cruzeiro. Então, a delegação embarca agora pela tarde
para Belo Horizonte, para esse confronto com o Cruzeiro, mas é lógico, Abel, amigos, que isso dá aquela boa tumultuada no ambiente. Uma semana que o Flamengo vai de novo, vai para Belo Horizonte, a delegação volta para o Rio de Janeiro, depois do jogo contra o Cruzeiro, é essa a programação, e aí depois, no sábado, retorna mais uma vez para Belo Horizonte, aí sim para o confronto decisivo da Copa do Brasil. Bruno Henrique não disputou a primeira partida contra o Atlético Mineiro, estava suspenso, tinha sido expulso naquele jogo contra o Corinthians, na semifinal, na Neoquímica Arena, mas voltaria, pelo menos pode voltar, cabe a uma decisão ao Flamengo, nessa partida contra o Atlético Mineiro, o segundo jogo. Mas vamos ver como é que vai se desenrolar, como é que vai estar a cabeça do jogador, né? Porque familiares dele também estão envolvidos aí entre os investigados. Enfim, vamos observar, porque foi um volume muito grande de apostas na véspera do jogo. Então vamos observar como é que isso tudo vai caminhar. O Flamengo está mais naquela expectativa, Abel, de aguardar mesmo os acontecimentos, como é que tudo vai se desenrolar, falar pouco e deixar tudo tocando. E como ele foi denunciado, não teve um mandado de prisão, obviamente nada nesse sentido, vai deixar o jogador exercendo a sua atividade, como aconteceu também com o Paquetá, por exemplo, lá na Inglaterra, que o Paquetá passou do caso da investigação, né? Já foi denunciado, o Bruno Henrique está sendo investigado nesse momento. Muito obrigado, Pedro Henrique Torre, ao vivo do Rio de Janeiro, trazendo informações sobre esse caso do Bruno Henrique, professor Celso Zelt. Que coisa, hein? Na semana da decisão. Isso é uma notícia muito chata, né? A gente nunca gosta de ver o nome dos jogadores, dos protagonistas do espetáculo envolvidos nisso. E tem essa questão, o Flamengo fala, o jogador continua cumprindo suas funções, mas também como fica a cabeça do jogador, né? Do Paquetá a gente viu que aparentemente afetou, né? O desempenho caiu muito, né? Então, e o próprio grupo, né? O grupo do Flamengo. Então talvez seja melhor dar um jeito nisso aí, até que a situação seja toda esclarecida. E demora, viu? Porque mesmo no Paquetá a coisa se arrastou muito. Você vê, esse cartão do Bruno Henrique foi no Brasileirão do ano passado. Novembro, 1º de novembro. Um ano atrás. O que também agrava no sentido de que é algo que está sendo muito maturado, né? Tem muito estudo desse caso por trás disso aí. Não é uma coisa simplesmente que está saindo do zero. É tempo suficiente para ter sido analisado com bastante consistência. Nós temos ou não temos a Vitória Leite? Tá ali, Bom dia, Vitória. Bom dia, Abel. Um beijo para vocês do estúdio, para quem está acompanhando a gente. A gente está aqui em frente à sede da Polícia Federal de Belo Horizonte, até porque 12 mandados de busca e apreensão foram expedidos, né? E a maioria deles vai ser cumprida aqui em Belo Horizonte, aliás, em Belo Horizonte, região metropolitana, na cidade de Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves. Aí vou explicar para vocês, tentar explicar a parte policial dessa situação, né? Existe um grupo de ações especiais ao combate ao crime organizado, que é o GAECO, que desde o começo está envolvido em todas as investigações referentes a esse tipo de suspeita de manipulação de apostas, de resultados por meio de apostas esportivas. E o GAECO do Distrito Federal iniciou essa investigação depois da partida que aconteceu no Mané Garrincha no ano passado, que vocês bem estavam falando. O que aconteceu? A partir disso, eles perceberam, com empresas que fazem consultoria e fiscalização, que é a IBIA, que é uma empresa internacional, e a Sports Radar, eles fazem esse tipo de análise de risco, né, para ver, então, suspeitas de possível manipulação ou, enfim, suspeitas de apostas estranhas, né? E eu já vou explicar porque a do Bruno Henrique entra nessa questão. E também foi a partir de uma denúncia feita pela Unidade de Integridade da própria CBF, para então este movimento fosse investigado. O que aconteceu? O Bruno Henrique levou esse cartão amarelo naquela ocasião e ele já estava pendurado. Então, o próximo jogo seria contra o Fortaleza e o seguinte seria contra o Palmeiras. A gente sabe que é praticamente esperado que às vezes um jogador que tem um jogo contra o Palmeiras, por exemplo, leve um cartão amarelo para tirar da frente, digamos assim, né? Para não
para poder ser suspenso, enfim, levar e poder participar do jogo mais importante, no caso que seria o jogo contra o Palmeiras. Claro que isso é tudo suposição e aí que entra o trabalho dessas empresas. O que aconteceu é que, além de familiares, também pessoas ligadas e amigos dos jogadores, ex-jogadores do jogador e ex-jogadores que atuaram com ele na Várzea e também com clubes aqui de Minas, fizeram aposta neste cartão amarelo. Então, quando a gente fala de quem já sabe, né, como funciona o esquema de casa de apostas, a odd, a probabilidade do Bruno Henrique de tomar um cartão amarelo antes daquela rodada era de 20%. Quando a rodada começou, estava em 90%. Por quê? Porque existia um alto número de apostas em cima deste cartão amarelo do Bruno Henrique. E vários deles eram de pessoas ligadas ao jogador, inclusive o irmão do jogador, a cunhada e a prima. Então, além de mandados de busca e apreensão que foram feitos já no Rio de Janeiro hoje, como no Ninho do Urubu, nas casas do jogador, na casa de familiares, aqui em Belo Horizonte e também nas cidades que eu citei do entorno, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves, também vão ser expedidos esse mandado de busca e apreensão, já foram expedidos e vão ser cumpridos. Alguns deles já foram cumpridos. A gente aqui em frente à sede da Polícia Federal, eu tentei conversar com o pessoal da recepção, também falei com o pessoal da assessoria, e todos eles me falam a mesma coisa. Como do Ministério Público do Distrito Federal, as informações saem diretamente de lá. E foi no próprio site do Ministério Público do Distrito Federal que a gente teve a confirmação oficial de que está acontecendo essa operação spot fixing, que é um termo utilizado para falar sobre essa manipulação de resultados, né? E é por isso que as polícias federais, a Polícia Federal, elas estão ajudando de acordo com seus estados. E é assim que entra o apoio aqui de Minas Gerais. A gente ainda tem bastante informação para confirmar, mas é fato que sim, essa parte policial já está sendo feita e esses mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos. E aí existe mais uma informação com relação a essas apostas, é que além de terem sido de pessoas próximas ao jogador, algumas contas foram criadas um dia antes do jogo. Então, praticamente foram feitas para essa aposta, porque a única aposta que elas tinham na conta naquele momento era em cima desse cartão amarelo. Então, por isso, toda essa investigação começou a ser feita, porque é um movimento muito estranho e de pessoas ligadas ao jogador foi identificado por essas casas de consultoria e, de fato, passado agora para um órgão de investigação criminal. Porque é crime, né, tentar fazer qualquer tipo de manipulação de resultados pensando na imprevisibilidade do esporte, no caso do futebol. Abel. Obrigado, Vitória Leite, trazendo aí detalhes que nos deixam, pelo menos eu, estarrecidos, né? Com toda essa investigação, com esses indícios, né? Pessoal criando conta um dia antes, irmão, familiares apostando no cartão. Não é nosso papel aqui querer condenar, e nem vamos fazer isso, mas eu, pelo menos, fico estarrecido com esse tipo de coisa. Eugênio. Tem várias esperar questões as investigações, mas esperar as o negócio investigações é feio, hein? feitas. Eu tenho algumas questões assim de dúvidas. Essa aposta seria no cartão amarelo ou no vermelho? Mas o que muda também? Muda, porque, por exemplo, o cartão amarelo é um cartão amarelo que ele nem atinge o Soteldo. Ele leva um drible, ele tenta... Quando ele leva o cartão, ele já está gritando com o juiz. Já. Mas ele tenta atingir o Soteldo. O grito com o juiz é o que gera o vermelho. É claro que a regra diz, né? Acertar ou tentar, atingir ou tentar atingir. Ele não atinge, ele leva um drible desconcertante, por sinal. É verdade que não é uma característica do Bruno Henrique chegar na marcação desse jeito, como ele chegou naquele lance, mas é um amarelo até questionável. Se ele é driblado, a jogada poderia seguir, o árbitro para o lance e dá um amarelo. Ele leva um amarelo, eu só não estou entendendo o que muda, Eugênio. O problema não é se ele levou o problema é que houve apostas no cartão. Não, mas se a aposta foi no amarelo ou no vermelho, porque o vermelho me parece muito mais forçado do que o amarelo. Porque ele vai para lá e xinga o juiz. Aí me parece mais forçado. Tem uma outra questão que está dentro do que a Vitória falou ali, de ser um jogo em que muitas vezes isso acontece, isso é corriqueiro no futebol brasileiro, de você forçar cartão. Limpar cartão. Né? Isso tem há muito tempo. Desde que eu sou criança, tem um jogo difícil ali na frente, limpa o cartão aqui, entra para tomar o cartão, para forçar o cartão. Incentivado pelos técnicos, muitas vezes. Muitas vezes combinado com os técnicos. Isso pode ter acontecido.
E aí vamos imaginar, até receber uma mensagem aqui de um torcedor que faz sentido. O cara avisa, ó, vou tomar o cartão, nesse final de semana do próximo jogo eu tô de folga, vou aí fazer uma visita. E aí todo mundo, opa, se ele vem, porque ele vai tomar o cartão, vamos apostar no cartão. E aí seria uma ingenuidade monstruosa. Mas eu trabalho, com qualquer caso, com presunção de inocência. Tem um jogador na Inglaterra, o Mário Marra vai entrar daqui a pouco e vai falar, o Trippier, que foi suspenso por vários meses, porque ele comentou com um amigo que iria se transferir para o Atlético de Madrid, o amigo apostou e ganhou. Eugênio, estamos pressionando aqui que chegou o Sport Center. Vamos lá então. Desculpa, me estendi. Voltamos amanhã. Obrigado. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? Essa situação do Bruno Henrique aí, né, é uma situação delicada, o jogador é investigado aí, né? Não podemos acusar em intimão o jogador, obviamente que ele está sendo acusado, ou melhor dizendo, está sendo investigado por essa situação aí de manipulação de resultados aí naquele jogo diante do Santos, que eu estava assistindo o jogo, e quando ele foi expulso eu pensei logo nisso, pô, ele deve estar... forçando o cartão amarelo para no jogo do Palmeiras poder jogar tranquilo, né? Sem, no jogo seguinte não ficar com aquele medo de ser suspenso para um jogo importante. Eu pensei logo nisso, né? Mas obviamente, geralmente quando tem essa situação, geralmente é depois de um tempo que essa notícia de manipulação, possível manipulação de resultados, vem à tona, né? E agora é a vez do Bruno Henrique. Vamos ver o que a Polícia Federal aí vai analisar aí sobre a situação. E aqui tem uma nota do Flamengo aí para o Bruno Henrique aí, né? Sobre essa situação aí, né? O Clube de Regatas do Flamengo tomou conhecimento nessa data da existência de uma investigação ainda em curso, versando sobre a eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas, né? O clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso ocorre em segredo de justiça. Mas é importante registrar que, ao mesmo tempo que apoiará as autoridades, dará total suporte ao atleta, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer outra pessoa, goza de presunção de inocência. Então, até se provar ao contrário, o Bruno Henrique é inocente. Então, e após isso também, né, o Flamengo mantém o Bruno Henrique relacionado para o próximo jogo, né? Já teve conversa entre o Bruno Henrique e a diretoria do Flamengo. O jogador não vai ser suspenso. O jogador está relacionado para o jogo de volta, para o jogo de quarta-feira diante do Cruzeiro, né? E deve jogar, né? Ou, melhor dizendo, deve ficar no banco, né? Quem vai decidir se vai jogar ou não é o Felipe Luiz, né? Então, o Bruno Henrique relacionado vai para o jogo porque vai ser relacionado, vamos dizer assim, né? Então, se vai atuar ou não diante do Cruzeiro, quem dirá isso é o próprio Felipe Luiz, né? Mas é isso aí, tamo junto, espero que seja resolvido o mais rápido possível aí. A situação do atleta fica difícil, a cabeça fica meio difícil mesmo, concordo, tem uma situação do Lucas Paquetá, né, que tá no nível mais avançado do que o Bruno Henrique já, né? O Paquetá já foi acusado, e agora vamos esperar a situação aí, né? Mais uma situação em que pega o jogador de surpresa, não só o torcedor, porém como o clube e os torcedores também, que é fã do Bruno Henrique. Agora vamos esperar aí, né? Vamos esperar. Então é isso aí, tamo junto, dê o seu like.